Sabe aquela sensação de que tem algo faltando? Algo grande, fundamental, bem debaixo do nosso nariz cósmico, mas que a gente simplesmente não consegue ver? Pois é, o universo é cheio desses mistérios. A gente olha para o céu estrelado, mapeia galáxias distantes, constrói modelos matemáticos sofisticados. Mas a verdade é que a maior parte do universo ainda é um completo enigma. E o maior deles, talvez, seja a tal da energia escura, aquela força fantasma que está esticando o tecido do espaço-tempo, acelerando a expansão de tudo e que compõe quase 70% do cosmos. 70%. É como morar numa casa gigantesca e só conhecer a cozinha e um pedacinho da sala. Por décadas, os físicos mais brilhantes do mundo têm quebrado a cabeça com isso. O que é essa energia? De onde ela vem? Por que ela tem o valor que tem? As respostas... Bem, elas têm sido frustrantes. Nossas melhores teorias parecem falhar miseravelmente em explicá-la. Mas e se a resposta estivesse escondida numa das ideias mais malucas, mais controversas e, vamos admitir, mais fascinantes já propostas pela mente humana? Estou falando da teoria das cordas. Sim, aquela mesma. A teoria que imagina que as partículas fundamentais não são pontinhos, mas sim minúsculas. Minúsculas cordas vibrando em talvez 10 ou 11 dimensões. Parece ficção científica, eu sei. E por muito tempo foi criticada justamente por isso. Por parecer mais matemática abstrata do que física real, sem conexão com o mundo que podemos observar. Mas segura a respiração. Um estudo novíssimo, publicado como preprint em abril de 2025, está jogando gasolina nessa fogueira cósmica. Ele afirma ter encontrado a primeira evidência observacional que pode apoiar a teoria das cordas, ligando-a diretamente à energia escura. Será que a teoria mais estranha da física está prestes a resolver o maior mistério do universo? Será que estamos vendo a ponta do iceberg de uma revolução científica que vai mudar tudo o que sabemos sobre a realidade? Ou será que é só mais um alarme falso, um canto da sereia nos levando para as pedras da especulação? A jornada para descobrir isso vai ser longa, cheia de reviravoltas e ideias de explodir a cabeça. Então, prepara a pipoca, ajeita a poltrona e fica comigo até o final, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nesse enigma. Para entender a importância dessa possível descoberta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Até o finalzinho do século XX, a maioria dos cosmólogos achava que a expansão do universo, iniciada lá no Big Bang, estava freando. Afinal, a gravidade, a força que atrai tudo, deveria estar puxando as galáxias umas para as outras, desacelerando essa expansão. Era o cenário mais lógico. Só que aí, em 1998, duas equipes independentes de astrônomos, lideradas por Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess, que depois ganhariam o Nobel de Física por isso, estavam estudando um tipo especial de explosão estelar, as supernovas do tipo Ia. Essas supernovas funcionam como velas padrão cósmicas. Como o brilho intrínseco delas é conhecido, medindo o quão fracas elas aparecem para nós, podemos calcular a distância até elas. E medindo o desvio para o vermelho, redshift, da luz delas, sabemos o quão rápido elas estão se afastando devido à expansão do universo. O que eles esperavam encontrar era que as supernovas mais distantes estivessem se afastando mais devagar do que o esperado pela lei de Hubble, que descreve a expansão local, indicando uma desaceleração. Mas, bem, o resultado foi o oposto. As supernovas distantes estavam mais fracas do que o previsto, o que significava que estavam mais longe do que deveriam estar se a expansão estivesse freando. A única explicação
era que a expansão do universo, em algum momento do passado recente, cosmologicamente falando, começou a acelerar. Imagina só o choque. Foi como se a gravidade, a força dominante no cosmos em grandes escalas, tivesse encontrado um adversário, um fantasma na máquina cósmica, empurrando tudo para longe com uma força repulsiva. A esse componente misterioso deram o nome de energia escura. E os cálculos mostraram que ela não era um detalhe pequeno. Ela correspondia a cerca de 70% de toda a densidade de energia e matéria do universo. A matéria que a gente conhece, feita de átomos, que forma estrelas, planetas e nós mesmos, é menos de 5%. Outros 25% são de matéria escura, outro mistério, mas pelo menos interage gravitacionalmente de forma normal. O resto, a maior parte, é essa coisa. Mas o que ela é? A primeira ideia, e a mais simples matematicamente, foi a constante cosmológica, representada pela letra grega lambda, ou L. Einstein introduziu essa constante lá em 1917. Depois a removeu, chamando-a de seu maior erro, mas ela voltou com tudo depois de 1998. A ideia é que o próprio vácuo, o espaço vazio, tem uma energia inerente, uma densidade de energia constante. À medida que o universo se expande, mais vácuo é criado, e com ele, mais dessa energia do vácuo, que tem uma pressão negativa e causa a aceleração. Parecia uma solução elegante. O problema veio quando os físicos de partículas tentaram calcular quanto dessa energia do vácuo deveria existir, com base na teoria quântica de campos, nossa descrição mais fundamental das partículas e forças, exceto a gravidade. A teoria quântica nos diz que o vácuo não é vazio, mas borbulhante de partículas virtuais que aparecem e desaparecem o tempo todo. Cada tipo de partícula contribui para essa energia do vácuo. Quando somaram todas as contribuições, o resultado foi absurdo. Como eu disse, 10 elevado a 120 vezes maior do que o valor minúsculo necessário para explicar a aceleração observada. É uma discrepância tão gigantesca que é difícil até de visualizar. É um seguido de 120 zeros. Se o valor observado fosse o tamanho de um átomo, o valor previsto seria maior que o universo inteiro. Esse ficou conhecido como o problema da constante cosmológica, talvez o maior embaraço da física teórica moderna. Isso sugeria que talvez a energia escura não fosse a constante cosmológica. Talvez fosse algo diferente, algo dinâmico, que muda com o tempo. Várias ideias surgiram, como campos escalares chamados de quintessência, que poderiam ter uma densidade de energia que varia lentamente à medida que o universo evolui. Mas eram modelos mais complicados, sem uma motivação teórica tão forte quanto a constante cosmológica, apesar do problema do cálculo. E aí entra o DESI, o Dark Energy Spectroscopic Instrument. É um projeto monumental, instalado num telescópio no Arizona, que está fazendo o maior mapa tridimensional do universo já criado, medindo a posição e o redshift de dezenas de milhões de galáxias e quasares. O objetivo principal é justamente medir a história da expansão do universo com uma precisão inédita e tentar descobrir a natureza da energia escura. E os primeiros resultados, divulgados entre 2024 e 2025, começaram a trazer surpresas. Os dados do DESI, embora ainda precisem de mais análise e confirmação, parecem favorecer modelos onde a densidade de energia escura não é constante. Ela parece estar diminuindo ligeiramente com o tempo. Se isso for verdade, a constante cosmológica, apesar de ser a explicação mais simples, estaria descartada, e a porta estaria aberta para explicações mais exóticas, como talvez, quem sabe, a teoria das cordas. Agora vamos falar dessa teoria que divide opiniões como poucas outras na física.
A teoria das cordas. A ideia central nasceu lá nos anos 60 e 70, não como uma teoria de tudo, mas como uma tentativa de descrever a força nuclear forte, que mantém os quarks unidos dentro dos prótons e nêutrons. A matemática descrevia essas interações como se fossem cordas vibrando. Não deu muito certo para a força forte, mas alguns físicos perceberam algo incrível. Entre as vibrações possíveis dessas cordas, uma delas tinha exatamente as propriedades esperadas para o graviton, a partícula hipotética que transmite a força da gravidade na mecânica quântica. Isso foi uma revelação. A gravidade sempre foi o osso duro de roer na física fundamental. Temos a relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade maravilhosamente bem em grandes escalas, planetas, estrelas, galáxias. E temos a mecânica quântica, que descreve o mundo microscópico das partículas e das outras três forças, eletromagnética, nuclear forte e fraca, com precisão fantástica. O problema é que essas duas teorias são incompatíveis. Tentar aplicar a mecânica quântica à gravidade leva a infinitos e absurdos matemáticos. Encontrar uma teoria quântica da gravidade que unifique esses dois pilares da física moderna é o santo graal da física teórica. E a teoria das cordas parecia oferecer exatamente isso. Uma teoria que não só incluía a gravidade naturalmente, através do graviton como uma vibração da corda, mas que também tinha o potencial de unificar todas as forças e todas as partículas conhecidas como diferentes modos de vibração de uma única entidade fundamental, a corda. Pensem numa corda de violão. Diferentes vibrações produzem diferentes notas musicais. Na teoria das cordas, diferentes vibrações produziriam diferentes partículas, elétrons, quarks, fótons, gravitons. Seria a sinfonia cósmica definitiva. Mas essa beleza matemática veio com um preço. Primeiro, para a teoria funcionar matematicamente sem inconsistências, ela exigia que o universo tivesse mais dimensões do que as 4 que percebemos, 3 de espaço e 1 de tempo. As versões mais consistentes da teoria precisam de 10 ou 11 dimensões no total. Onde estão essas dimensões extras? A ideia é que elas estariam enroladas ou compactificadas em escalas minúsculas, tão pequenas, talvez na escala de Planck, 10 elevado a menos 35 metros, que nós não as percebemos no nosso dia a dia. Imagine um fio de cabelo de longe, parece uma linha unidimensional. Mas se você chegar bem perto, ou se você for uma formiga andando nele, você percebe que ele tem uma espessura, uma segunda dimensão enrolada. Segundo, e talvez o maior problema, a teoria se mostrou incrivelmente difícil de conectar com o mundo real. As cordas em si seriam inimaginavelmente pequenas, muito menores do que qualquer coisa que podemos sondar com nossos experimentos. As energias necessárias para excitá-las e ver suas vibrações seriam trilhões de vezes maiores do que as alcançadas no LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Sem previsões experimentais concretas e testáveis, como a teoria poderia ser confirmada ou refutada? Muitos físicos começaram a questionar se ela era realmente ciência ou apenas um exercício matemático fascinante. Terceiro, surgiu o problema da paisagem, landscape. Descobriu-se que a teoria não tinha uma única solução, uma única maneira de enrolar as dimensões extras. Pelo contrário, ela parecia permitir um número astronômico de soluções diferentes. As estimativas variam, mas falam em 10 elevado a 500, ou talvez até infinito. Cada solução corresponderia a um universo com diferentes constantes fundamentais, diferentes partículas, diferentes leis físicas de baixo nível. É a paisagem de universos possíveis permitidos pela teoria das cordas. Mas se a teoria permite quase tudo, como ela pode prever algo específico sobre o nosso universo?
Qual dessas 10 elevado a 500 ou mais soluções é a que descreve a nossa realidade? Isso enfraqueceu muito o poder preditivo da teoria aos olhos de muitos. E a relação com a energia escura? Bem, inicialmente foi mais um problema. Construir modelos dentro da teoria das cordas que tivessem uma energia escura positiva e constante, uma constante cosmológica ou um universo de Sitter estável, se mostrou extremamente difícil, talvez impossível para alguns. Isso levou às conjecturas do pântano, Swampland Conjectures, popularizadas por Qumran Vafa e outros. A ideia é que nem todas as teorias que parecem consistentes em baixa energia, como a relatividade geral com uma constante cosmológica, podem ser completadas numa teoria quântica da gravidade consistente, como a teoria das cordas. Essas teorias inconsistentes estariam no pântano, fora da paisagem de soluções válidas. E uma das conjecturas mais fortes dizia justamente que universos de Sitter estáveis, com energia escura constante e positiva, estariam no pântano. Ou seja, a teoria das cordas parecia proibir o tipo de universo que as observações, até as pistas do DESI, pareciam indicar. Era uma tensão enorme. É nesse cenário complexo, cheio de promessas não cumpridas, críticas ferozes e tensões internas, que surge o estudo de abril de 2025. O artigo, ainda em formato pré-print, é importante repetir isso, assinado por Sun-Haeng Hur, George Minnick, Tatsu Takeuchi, Vishnu Jejala e Michael Cavett, propõe uma abordagem diferente. Eles não tentam construir um universo de Sitter estável dentro das cordas, o que parecia impossível ou proibido pelas conjecturas do pântano. Em vez disso, eles mergulham na própria estrutura fundamental do espaço-tempo que emerge da teoria das cordas. E eles argumentam que, nas escalas mais fundamentais, a escala de Planck, o espaço-tempo não pode ser descrito pela geometria suave e contínua da relatividade geral. Ele seria inerentemente quântico. Mais especificamente, eles usam um formalismo onde as próprias coordenadas do espaço-tempo, x, y, z, t, não comutam. O que isso quer dizer? Em matemática normal, a ordem não importa. X vezes y é igual a y vezes x. Mas na mecânica quântica, a gente sabe que a ordem pode importar. Por exemplo, medir a posição e depois o momento de uma partícula não dá o mesmo resultado que medir o momento e depois a posição. Esse é o coração do princípio da incerteza de Heisenberg. A ideia de um espaço-tempo não comutativo é que essa incerteza ou granulação quântica se aplicaria à própria estrutura do espaço-tempo. Essa ideia de espaço-tempo não comutativo não é totalmente nova, já foi explorada antes, mas a novidade aqui é como eles a conectam com a teoria das cordas e, principalmente, com a energia escura. Segundo o modelo deles, essa não comutatividade fundamental do espaço-tempo, que seria uma consequência da natureza quântica das cordas, tem um efeito residual em grandes escalas. E esse efeito se manifesta exatamente como uma energia escura. É como se a espuma quântica do espaço-tempo nas menores escalas gerasse uma pressão negativa em escalas cosmológicas, causando a aceleração da expansão. O mais impressionante é que eles afirmam conseguir calcular a densidade dessa energia escura a partir de princípios primeiros da teoria. E o cálculo envolve uma relação surpreendente entre duas escalas completamente diferentes. A escala de Planck, incrivelmente pequena, cerca de 1/100º de trilionésimo de centímetro, onde a gravidade quântica domina, e o tamanho do horizonte do universo, incrivelmente grande, bilhões de anos-luz. O fato de que uma teoria fundamental consiga ligar essas duas escalas e cuspir um valor para a energia escura que bate com as observações é, no mínimo, intrigante. Mas a maior surpresa talvez seja outra. O modelo deles prevê que essa energia escura não é constante.
ela deve diminuir muito lentamente à medida que o universo envelhece. Ou seja, ela se comporta como quintessência. E isso se encaixa perfeitamente com duas coisas. Primeiro, as conjecturas do pântano, que diziam que a energia escura constante era proibida pela teoria das cordas. E segundo, as recentes, e ainda preliminares, indicações do DESI de que a energia escura pode de fato estar diminuindo. É por isso que os autores estão tão empolgados. Nas palavras de Michael Cavic, um dos autores, citado no artigo da Live Science, visto através das lentes do nosso trabalho, você poderia pensar no resultado do DESI como a primeira evidência observacional apoiando a teoria das cordas, e talvez as primeiras consequências observáveis da teoria das cordas e da gravidade quântica. Se eles estiverem certos, seria uma unificação espetacular. A teoria mais fundamental, que são as cordas, explicaria a estrutura quântica do espaço-tempo, que por sua vez geraria a energia escura dinâmica, que estaria começando a ser observada pelos nossos telescópios mais poderosos. Uau! Ok, depois dessa montanha-russa de ideias, é hora de respirar fundo e colocar os pés firmemente no chão da realidade científica. Por mais empolgante que essa possibilidade seja, é fundamental entender que estamos falando de pesquisa de fronteira. E a fronteira é um lugar cheio de neblina, pistas falsas e debates acalorados. A importância do peer review. Primeiro, e mais importante, o estudo é um preprint. Isso significa que ele foi disponibilizado para a comunidade científica antes ou durante o processo de revisão por pares, também conhecido como peer review. Esse processo é a espinha dorsal da ciência moderna. Outros especialistas independentes na área vão analisar o artigo minuciosamente, verificar os cálculos, questionar as suposições, procurar por falhas lógicas ou metodológicas. Só depois de passar por esse filtro rigoroso, e muitas vezes sofrer revisões significativas, é que um artigo é publicado numa revista científica respeitada e ganha mais credibilidade. Muitos preprints promissores acabam não passando pela revisão por pares, ou têm suas conclusões enfraquecidas. Portanto, tratar esse estudo como um fato consumado seria prematuro e irresponsável. Segundo, a base teórica ainda é especulativa. A ideia de espaço-tempo não comutativo, embora interessante, não é um consenso nem mesmo dentro da comunidade da teoria das cordas. A própria teoria das cordas, como já discutimos, enfrenta críticas sérias sobre sua testabilidade e o problema da paisagem. Basear uma afirmação tão forte como a primeira evidência observacional numa teoria que ainda não tem confirmação experimental direta é um passo ousado, para dizer o mínimo. Basear uma afirmação tão forte como a primeira evidência observacional numa teoria que ainda não tem confirmação experimental direta é um passo ousado, para dizer o mínimo. Terceiro, a ligação com as conjecturas do pântano é uma faca de dois gumes. Por um lado, o fato de o modelo se alinhar com essas conjecturas, prevendo energia escura dinâmica e não constante, pode ser visto como um sinal de consistência interna dentro de um certo quadro da teoria das cordas. Por outro lado, as próprias conjecturas do pântano são, bem, conjecturas. Não são teoremas provados. Muitos teóricos das cordas ainda trabalham em modelos que tentam acomodar uma constante cosmológica, universos de Sitter, acreditando que as conjecturas podem estar erradas ou ter exceções. Então, apoiar-se nelas não é um terreno totalmente sólido. Quarto, a evidência observacional do DESI ainda é preliminar.
Os resultados que sugerem uma energia escura dinâmica são intrigantes e estatisticamente significativos, mas a cosmologia de precisão é um jogo difícil. Existem muitas incertezas sistemáticas, muitas maneiras como os dados podem ser mal interpretados. Quarto, a evidência observacional do DESI ainda é preliminar. Os resultados que sugerem uma energia escura dinâmica são intrigantes e estatisticamente significativos, mas a cosmologia de precisão é um jogo difícil. Existem muitas incertezas sistemáticas, muitas maneiras como os dados podem ser mal interpretados. A comunidade científica precisa de mais dados do próprio DESI, e principalmente de confirmação independente de outros experimentos futuros, como o Telescópio Espacial Euclid, da ESA, e o Nancy Grace Roman Space Telescope, da NASA, que também vão mapear a expansão do universo com altíssima precisão. Só quando vários experimentos diferentes, com métodos diferentes, apontarem para a mesma conclusão é que poderemos ter mais confiança de que a energia escura está realmente mudando. Quinto, correlação não implica causalidade. Mesmo que se confirme que a energia escura é dinâmica, também conhecida como quintessência, isso, por si só, não prova que a teoria das cordas ou o modelo específico desse estudo estão corretos. Poderiam existir outras teorias, talvez completamente diferentes, que também prevejam uma energia escura dinâmica. A teoria das cordas seria apenas uma das candidatas a explicar esse fenômeno. Para realmente prová-la, precisaríamos de evidências mais diretas e exclusivas. E isso nos leva ao sexto ponto, a necessidade de testes experimentais mais diretos. Os autores do estudo estão cientes disso e até propõem algumas ideias. E isso nos leva ao sexto ponto, a necessidade de testes experimentais mais diretos. Os autores do estudo estão cientes disso e até propõem algumas ideias. Eles mencionam a possibilidade de procurar por padrões de interferência quântica de ordem superior em experimentos de laboratório, também conhecidos como tabletop experiments. A ideia é que a natureza quântica da gravidade prevista pelo modelo deles poderia levar a efeitos sutis, mas detectáveis, em sistemas quânticos aqui na Terra, que seriam diferentes do que a mecânica quântica padrão prevê. Se esses efeitos fossem encontrados, seria uma evidência muito mais forte. No entanto, esses experimentos são extremamente desafiadores tecnicamente, no limite da nossa tecnologia atual, e não há garantia de que funcionem ou que os efeitos sejam grandes o suficiente para serem medidos. Eles estimam que talvez em 3 ou 4 anos seja possível, mas isso ainda é incerto. Então, qual é o veredito? O estudo de abril de 2025 é uma peça fascinante no quebra-cabeça cósmico. Ele oferece uma narrativa elegante que conecta a teoria mais fundamental que temos, cordas, a natureza quântica do espaço-tempo, o maior mistério da cosmologia, energia escura, e as observações mais recentes. É o tipo de ideia que faz o coração dos físicos teóricos bater mais forte. Mas, cientificamente, ainda há um longo caminho a percorrer. É uma hipótese promissora, uma pista intrigante, mas que precisa desesperadamente de mais validação teórica, revisão por pares rigorosa e, acima de tudo, confirmação experimental e observacional robusta e independente. É a ciência em seu estado mais puro e excitante, incerta e em constante evolução. Ufa! Que viagem, hein? Do mistério da expansão acelerada do universo, passando pelas promessas e problemas da exótica teoria das cordas,
até essa possível primeira conexão com o mundo real através da energia escura. É muita informação, eu sei, mas espero que tenha dado para sentir um gostinho da fronteira do conhecimento humano, onde as perguntas são muito maiores que as respostas, e onde cada nova pista, mesmo que controversa, pode abrir portas para realidades que nem imaginávamos. Ufa! Que viagem, hein? Do mistério da expansão acelerada do universo, passando pelas promessas e problemas da exótica teoria das cordas, até essa possível primeira conexão com o mundo real através da energia escura. É muita informação, eu sei. Então, estamos testemunhando o início do fim para o mistério da energia escura e a consagração da teoria das cordas? Ou é só mais um capítulo emocionante, mas talvez inconclusivo, na nossa busca eterna por entender o cosmos? A resposta sincera é: ninguém sabe ainda, e essa incerteza é parte da beleza da ciência. O que podemos tirar de lição é que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que nossas teorias atuais conseguem capturar completamente. E que ideias que parecem malucas hoje, como cordas vibrando em 11 dimensões, podem, quem sabe, conter a chave para os próximos grandes saltos na nossa compreensão. Esse estudo recente, independentemente de se provar correto ou não, já cumpriu um papel importante. Ele nos força a pensar fora da caixa, a questionar o modelo padrão e a procurar por novas conexões entre o micro e o macro. E as implicações são gigantescas. Se a energia escura estiver mesmo diminuindo, como sugerem o DESI e este modelo de cordas, o destino final do universo pode ser radicalmente diferente. Em vez de um Big Rip, onde a expansão acelerada rasgaria tudo, até os átomos, poderíamos estar caminhando para um cenário onde a expansão freia, para, e talvez até reverta num Big Crunch, um colapso, ou num Big Bounce, um novo Big Bang. A história cósmica ainda tem muitas páginas em branco. E você? O que achou de tudo isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que a teoria das cordas está no caminho certo? Acredita que essa evidência vai se confirmar? Ou acha que a explicação para a energia escura está em outro lugar? Quero muito saber o que vocês pensam. Se você, assim como eu, é fascinado por esses mistérios do universo e quer continuar explorando as ideias mais malucas e as descobertas mais recentes da ciência, então você está no lugar certo. Para não perder nada, faz o seguinte: confere se você já deixou o like aqui no vídeo. Isso é super importante para a plataforma entender que você curtiu o conteúdo e mostrar para mais gente. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho com todas as notificações, para ser avisado sempre que sair vídeo novo. E para continuar nesse clima de exploração cósmica, que tal assistir agora a este outro vídeo aqui do canal sobre sugestão de vídeo relacionado, matéria escura, buracos negros, outras teorias da gravidade quântica. Clica aí no card ou no link na descrição. Tenho certeza que você vai pirar. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua curiosidade insaciável e por fazer parte desta comunidade incrível de exploradores do conhecimento. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e continue olhando para as estrelas.